raparigas sofrem violência sexual. Ainda estamos a falar de um país onde temos que discutir as uniões prematuras ao longo enfim, nas 11 províncias do país. Portanto, claramente, Covid ajudou a confinar agressor e sua vítima, ou suas vítimas, propiciando o aumento de casos de violência. Portanto, rapidamente, Aliadas percebeu a necessidade de prover recursos para que as várias organizações de mulheres mitigassem este impacto, não é? Mas há outros impactos de género que temos vindo a enfrentar. O segundo maior é em relação à perda das economias familiares. Muitas mulheres moçambicanas são trabalhadoras domésticas, não é? Que, por um lado, até mesmo o patronato perdeu também as suas fontes de renda e automaticamente elas também perderam, mas, por outro lado, também falamos da carga exacerbada, porque estamos... por causa das medidas de emergência decretadas pelo governo, muitas famílias se confinaram em casa e algumas obrigaram, por exemplo, as suas trabalhadoras a se confinar com elas, sob o risco até de despedimento. Portanto, todos confinados em casa, carga exacerbada também, e inclusive para as mulheres que, de fato, estamos a falar de um país em que os papéis ainda se revêem tradicionais, mulheres que cuidam da casa. Portanto, também um exacerbar dos trabalhos domésticos para estas mulheres ou as suas trabalhadoras. Portanto, esta era outra questão também. Também falamos da questão do acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva que ficaram bastante afetadas, e por várias razões. A primeira e a mais anedótica, sem dúvida, é que o hospital passou a ser o lugar de medo, o lugar onde se acreditava que poderia propiciar, em vez de ajudar, poderia propiciar, poderia ser fonte de contágio. Portanto, estamos a dizer que serviços de saúde pré-natal, serviços de planeamento familiar ficaram prejudicados por causa deste receio de buscar atendimento médico. E as mulheres, por seu lado, também. Tanto é que, se reparar, a última estatística mostra um aumento de 40%, não é, de aumento de nascimentos, não é, da taxa de nascimentos comparado desde o início da pandemia. Portanto, planeamento familiar e saúde sexual e reprodutiva prejudicado. Enfim, isto é só para citar muitos outros fatores, mas também quando falava da perda das economias familiares, se nos lembrarmos bem, a maior parte das pessoas que está envolvida no setor informal, nas pequenas economias de geração de renda, são as mulheres, não é? E fecham as fronteiras com os países circunvizinhos. Estas mulheres, como dizia, vivem na informalidade, portanto, não se estruturam e, numa situação de fechamento de fronteiras, são sempre as primeiras a ser prejudicadas. Portanto, para estas organizações que trabalham com estes grupos-alvos específicos, foi preciso pensar em como, de fato, elas poderiam estruturar seus projetos, seus programas, para atender, por exemplo, estas mulheres que tinham necessidades de realizar ações de geração de renda. Portanto, como dizia, são muitos impactos, mas cito aqui os maiores e que, de fato, um grupo como Plataforma Mulheres com Vida já sentiu necessidade de refletir sobre todos eles e as diferentes organizações, nas suas mais diferentes vocações, puderam atender a ele. Importantes campanhas saem, continuam a sair desta Plataforma Mulheres com Vida. A Adriana citou no início a triste história da menina de 10 anos. Esta é a nossa história de todos os dias. A campanha Antavas, liderada pela ASHA e outras parceiras, tem estado a trabalhar diariamente, constantemente, com relatos de raparigas de 8 anos que continuam a sofrer violência. E é fantástico para nós ver que, através desta campanha e a pressão que fazemos às instituições de justiça, de apoio às vítimas de violência, conseguimos garantir que
de fato, alguns destes agressores sejam, de fato, responsabilizados. Um parênteses que eu poderia fazer, já que estou a falar dos sistemas de justiça e de apoio às vítimas, é que, de fato, também é responsabilidade destas plataformas de networking, de rede, garantir ou fiscalizar também aquilo que é o funcionamento desses sistemas. Mais uma vez, infelizmente, nós vivemos num país que, por um lado, que é fantástico, é extremamente progressista, já fomos considerados extremamente progressistas em relação ao quadro formal. Nós temos de tudo, a lei da família, a lei da violência, a lei das uniões prematuras, as nossas leis são as mais fáceis de aprovar, todas as nossas instituições de governo têm departamentos, unidades próprias que deveriam velar e poder garantir a integração de género e, portanto, acautelar necessidades específicas de mulheres e de raparigas em todas as frentes. Então, não nos falta. Já vencemos, inclusive, até prémios africanos, Gender Awards, pelo avanço no quadro formal, mas ele não se traduz na operacionalização destas mesmas leis. Ainda temos sistemas de justiça que se articulam para negar direitos, juízes que negam direitos, sistemas de apoio, por exemplo, muitas vezes temos que lidar, mas muitas vezes mesmo temos que lidar com médicos que simplesmente falsificam laudos, não é? Os laudos tão necessários, por exemplo, em tribunal para poder responsabilizar os agressores. É? Então, falamos também de corrupção, mas é muito mais do que isso. Estamos a falar de um sistema que se estrutura, portanto, em que, de fato, se articulam, as pessoas se articulam, independentemente de terem sido ou não corrompidas, elas se articulam para compreender o agressor, no exercício, claro, de culpabilização das vítimas. É uma sociedade extremamente patriarcal, com todas as nuances que se pode imaginar daí. Então, esta, de fato, é uma grande preocupação. Não contentes com esta plataforma que continua a prover estes recursos e as parceiras a fazerem belíssimos trabalhos, hoje, sexta-feira, 30 de abril, foi lançado o Observatório das Mulheres, que é um exercício que já vem sendo tentado há muitos anos, não é? Muitos anos, mas por causa também da existência da plataforma Mulheres com Vida, houve uma oportunidade aqui para que estas mesmas parceiras melhor se estruturassem para que esse observatório ganhasse vida. Então, é mais um lugar de accountability, de poder fiscalizar a implementação das políticas públicas, de poder também ser um espaço de reflexão, de documentação do que vai acontecendo à volta. Portanto, era isto que me ocorreria dizer. Sem dúvida nenhuma que falamos, a tônica é Covid, não é? Porque é o que nos acompanha durante já há bastantes meses, mas também, deixem-me só para terminar, lembrar a situação do conflito político-militar, que, como dizia também, é mais uma crise humanitária. Portanto, mesmo que não se traduza em mortes de mulheres, sem dúvida nenhuma que os impactos são mais gravosos. Temos raparigas nas mãos dos insurgentes, temos mulheres decapitadas e que assistiram as suas famílias serem decapitadas, temos raparigas e mulheres acolhidas nos centros de acolhimento, que, como sabemos, também propicia todo um conjunto de violências, ou exacerba papéis tradicionais, ou propicia, porque os centros de acolhimento eles não são perfeitos, têm apoio de governos, de parceiros, mas a questão da alimentação, etc., é sempre condicionada. E em situações como esta, as mulheres, sem dúvida, também saem prejudicadas e acabam sofrendo outros tipos de abuso por luta por alimento,
etc., negociações por alimento, vestuário e outras situações. Portanto, mais parceiras têm recebido recursos precisamente para também mitigar os efeitos, como é possível mitigar, não é? E realizar ações, por exemplo, de alívio ao trauma, porque a violência